que eu resolvi fazer essa live? Eu queria refletir sobre as mudanças ocorridas pós o lançamento do meu livro, né? Não pelo lançamento do meu livro, evidentemente, mas o que mudou no mundo, levando em consideração aquele contexto de quando eu lancei o primeiro livro, que foi quando eu fechei o meu primeiro livro em 2012. Depois ele foi ampliado, foi relançado pela Vide Editorial, mais profissional, em 2015. E depois, além das mudanças ocorridas no mundo inteiro, que foram transformando esse assunto em algo mais comentado e que levou a inundar a internet de informações para quem quer, de fato, pesquisar, de quem tem vontade de pesquisar. E as mudanças que ocorreram também na minha interpretação da realidade. E que talvez fizessem eu escrever o livro hoje de uma maneira diferente, em alguns casos. É sobre isso que eu quero refletir hoje. Quando eu lancei meu livro quando eu comecei a reunir as notas que viraram o Introdução à Nova Ordem Mundial, né, esse aqui, mais ou menos de 2001, 2002, vai. Porque essas notas, eu pegava uma notícia que eu via que, de certa forma, destoava do discurso oficial, e eu percebia que era algo que estava, de alguma maneira, colaborando para uma ideia de governo global, que foi a primeira questão que eu vi ali, né, foi essa mesmo, acho que é a mais visível, porque é algo administrativo. Você vê que estão criando as estruturas para depois poder, para que essas estruturas sustentem uma outra estrutura acima dela para governar e se subdividindo de maneira a governar tudo, né? Isso foi a primeira coisa que eu percebi. Então eu começava a ver assim, falar assim, peraí, mas essa negociação aqui que o país está assinando aqui com a ONU não é bem não é tão simples assim o que estão falando. Estão falando que, olha, o Brasil apenas assinou uma recomendação, né? É aquele tipo de coisa que foi levantando minha suspeita, porque, assim, se é recomendação, por que alguém precisa assinar, né? Se é uma sugestão, por que alguém tem que confirmar se vai obedecer aquela sugestão, né? E eu comecei a ver por esses aspectos, assim, meio espalhados. Aí fui indo atrás de alguns sites, descobri o Olavo de Carvalho, aí mais ou menos, 2001 para 2002, e vi que ele já estava falando nisso há mais tempo. Comecei a ir atrás das recomendações dele nesses primeiros anos, até hoje vou, né? Mas ali foi o primeiro indicador, assim, eu não conhecia outros autores, e aí fui indo. E como que estava aquele contexto? Assim, ali por volta de 2010, 2012, a parte que eu já estava... A partir de 2010, 2011, eu já tinha na cabeça que aquilo provavelmente viraria um livro. Não era meu objetivo prioritário, porque eu tinha o interesse de lançar um romance, um livro, aliás, está escrito já e eu não lancei. Ele já está até registrado na Biblioteca Nacional e não foi lançado. E eu até agradeço a Deus por isso ter acontecido, porque eu preciso reescrever uma série de coisas que está lá. Então, naquele momento, para mim, era algo que foi despertando meu interesse, mas eu não achava que eu seria o escritor para aquilo. Eu talvez falar, vou lançar um livro aí sobre isso, porque eu sentia que aquilo era tirar um peso das minhas costas e falar, tudo isso aqui que eu estou percebendo, eu preciso avisar os outros, e para que não fique apenas para essas pessoas aqui com quem eu troco e-mails, para quem eu fico conversando em ICQ Surf. Vocês sabem o que era ICQ Surf? Vocês lembram disso? O ICQ, né, ICQ,
né, que era o melhor comunicador que já teve, era leve, simples, sem nenhuma frescura, não tinha nenhuma função inútil que nem hoje, não tinha 1 bilhão de emoji, mas o negócio funcionava muito simples, muito rápido, muito leve, até para aquela coisa da internet, né? E aí o ICQ lançou uma espécie de, hoje chamaria aplicativo, né? Era um braço do ICQ, assim, uma ferramenta dele, que quando você instalava ele no seu computador e deixava ele ativado, todas as pessoas que tinham o ICQ e estivessem também com ele ativado, o ICQ Surf, né, essa ferramenta à parte, quando vocês estavam no mesmo site, você via quais as pessoas que tinham o ICQ Surf instalado estavam online também. Era um negócio interessante. E eu conversei com muita gente por essa ferramenta. Porque às vezes eu estava lá, olhando os sites lá, um site, por exemplo, existia um site sobre a FEMA, no início dos anos 2000, que, sem nenhuma sombra de dúvidas, ele deveria ter, naquela época já, 300 a 500 páginas escritas, só de texto, ele não punha nem foto. Eram denúncias de um americano que tinha trabalhado no FEMA. Isso é de 2000, não, isso não é tão cedo, isso é de 2007, 2008, mais ou menos. E um brasileiro que morava no Texas traduziu aquelas denúncias e colocou isso num daqueles bloggers do Tripod que tinha antigamente. E quando eu entrava nesse site, eu via uma série de brasileiros lá, pelo nome, às vezes você via, assim, né? Eu lembro que eu conheci um cara que chamava Gilberto, e aí ele me indicou um cara que chamava Guerrilha, que era um site que o cara falava de negócio de invasão de privacidade. Foi aí que eu soube mais sobre o Carnivore, né? Desculpa, a continuação do Carnivore lá, o N1, porque o Carnivore eu já tinha até escrito sobre ele. Mas eu fui descobrindo mais sobre essas coisas, que depois levou ao Prism, aquele escândalo lá de 2005, mais ou menos. Todas essas coisas estavam sendo discutidas aí nesses tipos de blogs, e essa ferramenta era boa para a gente encontrar na internet quem já estava interessado naquele assunto. Então, ou seja, aquele contexto era meio anárquico de conteúdo, né, mas não tinha absolutamente nenhuma censura na internet, a censura estava fora, a censura estava a mídia simplesmente ignorando aqueles assuntos, mas dentro não existia isso. Né? Esse Marco Guerrilha era um cara que falava sobre como os softwares estavam roubando nossos dados. O cara falava isso antes de existir rede social. E ele falava do próprio software os softwares base que você instala, como o Windows, DOS, né, que estavam instalados nas máquinas. E esse cara era um paranoico, assim, meu. Ele mudava o endereço do site dele, assim, uma vez a cada 10 dias, mais ou menos. Ele era paranoico, ele nunca dava nenhum contato, nada. A única coisa que a gente achava, né? Ele chamava Marco Guerrilha, era o apelido dele, era o Guerrilha. E esse cara foi muito bom para mim, assim. Eu até hoje não sei quem é esse cara, nem sei se esse cara é um homem, existe mesmo, se é esse nome. E ele simplesmente depois desapareceu. Mas no começo esse cara foi indicando alguns sites americanos que já estavam falando sobre coisas que hoje ainda são chamadas de teoria da conspiração, mas que já se confirmaram. Aí com a pandemia vieram confirmações, carimbos e autenticações, e o cara já estava falando sobre isso, um cara completamente paranoico. Eu sempre imagino ele do jeito que a gente vê aqueles paranoicos de filmes de catástrofe, né? O cara que percebe as coisas antes dos outros. Que, na verdade, esses caras eu sempre gostei desse tipo de herói, né? Desses filmes aí, é o cara que rompe a regra para contar a versão diferente da oficial, não é? Todos os grandes filmes aí dos anos 80 tinha isso muito claro. E isso era uma coisa atrelada, e agora a gente vai, um complemento ao contexto, na minha opinião, é como mudou isso na mentalidade do jovem.
Porque ali nos anos 90 e poucos, que eu comecei a usar a internet, em 95, 96, acho que usar mesmo a internet foi aí, 95, mais ou menos. Nessa época, tudo que a gente queria, eu era bem mais jovem do que hoje, os jovens queriam versões diferentes da oficial, né? Era muito mais rebelde, subversivo, você procurar uma versão diferente da oficial. Então, aquele desejo do conhecimento que tem no jovem de conhecer o que ninguém sabe, né? Porque ele tem aí embutido aquela ideia de mudar o mundo, isso acabou, cara. Os caras destruíram isso na juventude. Você vê hoje quem são os maiores cagões aí defendendo tudo que a OMS manda? São os jovens, cara. São os universitários. Aqueles que deveriam ser a resistência a esse discurso único do establishment, na verdade, é o contrário. Eles estão sendo os soldadinhos do establishment. Porque conseguiram colocar... Isso eu acho que foi a coisa mais complexa de toda a operação disso que a gente chama de nova ordem mundial. A coisa mais complexa de tudo, eu acho, e foi o sucesso mais absoluto, foi o que eles conseguiram conciliar duas coisas. Primeiro, manter e fomentar aquele instinto, que eu não sei se é bem instinto, mas aquele espírito rebelde que tem no adolescente. Né, que ele tem sempre embutido todas as ações dele, o adolescente padrão pensava assim, não, mas quando for a minha vez eu vou mudar o mundo, entendeu? Eu não vou... Quando eu for o político, eu vou ser o político que não vai aceitar esse tipo de coisa. Quando eu for o empresário, eu vou tratar melhor meus funcionários. Quando eu for, entendeu? E quando eu tiver 10 imóveis, eu vou dividir aquilo que ele tem. Se ele tiver 10 skates, ele não divide, porque isso ele tem. Mas quando ele tiver 10 casas, ele vai dividir. Então, isso está embutido já no jovem. Então, eles conseguiram fomentar isso a níveis alarmantes, ao mesmo tempo que conseguiram embutir neles a submissão ao politicamente correto. Eu, sinceramente, não sei como fizeram isso. Porque você vê hoje, o universitário hoje, né, e um pouco antes, já desde a adolescência até acabar a universidade, às vezes o cara ainda está lá fazendo já doutorado e ainda está com aquela mentalidade de calouro, né? Esse hoje é o sujeito mais incoerente que pode existir numa sociedade. Né? Porque ele se julga um subversivo trabalhando para o establishment. Né? Você veja que... Alguns podem dizer assim, mas isso já acontece desde sempre, né? Mas não era visível. Então, dava para se aliviar para os jovens falando, não, mas eles não sabem, cara. Mas agora os caras sabem. Agora eles sabem e acham que é isso que é normal, né? Qual jovem desses ativistas que não sabe quem é Jorge Soros, por exemplo? Qual desses ativistas não sabe a força da Oxfam? Não sabe como é bom pegar um dinheiro lá na Fundação Ford?